Muito bem, quero cumprimentar a todos os amados ouvintes nesse momento com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu sou responsável por esta live, estar junto com todos vocês para podermos participar desse trabalho e com a participação de cada um de vocês também, para que nós possamos levar adiante a divulgação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como estamos aqui nesse trabalho, sou pastorato da cidade estrutural. Estamos aqui divulgando a obra do Senhor para que Deus possa realmente abençoar todos e assim o Senhor poder contar conosco, sabendo que nós somos realmente escolhidos para divulgar a sua obra, né? Estamos aqui trabalhando de forma de que venha agradar ao Senhor. E quero neste momento convidar a todos para fazermos uma oração, para que Deus venha realmente nos orientar. Senhor, meu Deus, meu Pai, graça nós te damos neste momento. Quero te pedir tuas bênçãos, tuas orientações, para que nós possamos realmente divulgar aquilo que o Senhor quer que nós passemos para frente. E que o Senhor possa abençoar a todos que estiverem, Senhor, conectados, ouvindo esta mensagem, este trabalho, clamor do meio-dia. Que eu possa ser uma pessoa instruída, eu possa realmente ser escolhido para passar essas boas novas, que não seja eu, mas sim o Espírito falando as nossas vidas, transmitindo aquilo que é para ser transmitido, para que as almas, o teu nome, seja divulgado e as almas possam se converter, e sim as boas novas cheguem nos lugares, através das redes sociais, e assim que o teu nome cresça, o teu nome seja glorificado através de todos nós. E assim eu te agradeço por tudo, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, amados irmãos, estamos aqui, como já acabei de falar, na cidade estrutural, divulgando esse trabalho especial, árduo, mas prazeroso, porque o Senhor nos fala que serão muito bem gratificados aquilo que anunciam as boas novas, e nós somos escolhidos para isto. Graças a Deus. Então, o que nós temos que fazer, na verdade, é continuar divulgando. Ele tem as suas peças, como todos os demais pastores, obreiros que transmitem essa palavra, o Evangelho da Salvação. Hoje eu vejo, a gente observa muitas pessoas que não estão pregando o Evangelho da Salvação, assim um Evangelho de prosperidade, um Evangelho que venha realmente atender o desejo do coração de muitos. Mas acredito que o que nós temos que atender é o desejo do nosso Deus. Que as pessoas realmente possam ver que não existe outro meio, no meio de uma dificuldade, no meio de tantas coisas ruins que estão acontecendo, enfermidade, críticas, calúnias, mas o que nós temos realmente que fazer é divulgar a obra do Senhor. A obra que obra é essa? Salvação. Esse é o nosso trabalho, nosso dever. Pregar a salvação com justiça, com sabedoria, e mostrar às pessoas o caminho da verdade.
que o caminho da verdade é o Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidá-lo a todos para a gente louvar ao Senhor. A minha filha vai estar me ajudando e nós vamos poder louvar ao Senhor com o hino à escolha dela, para a gente louvar ao Senhor. Graças a Deus, aleluias. Dois nove meia. Tá. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Dois nove meia. Dois nove meia da harpa, podemos cantar todos juntos, graças a Deus. Não leve muito para cantar, não sou muito bom para cantar não. Mas gosto de louvar ao Senhor, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Cantemos então. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender. E falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar,
no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, como nos diz a palavra de Deus, nosso objetivo é transmitir as boas novas, orientar, na direção do Senhor, para que realmente as pessoas possam entender que só o Senhor tem a condição de ajudar todos, segundo a vontade dele, Louvado seja o nome do Senhor. Mais outro hino. O 322. 322. Da harpa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Número 322. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida, até a morte se humilhou. Tendo já vencido a vida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o Santo Evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, de uma lança transpassado foi ao lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isto me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o Santo Evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação estou fruindo deste conto de amor. Do juízo foi liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o Santo Evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. Ainda iremos louvar ao Senhor com mais um hino. Graças, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O hino 3 da harpa, um hino muito conhecido, muito bom. Gosto muito da letra desse hino.
plena paz. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em sua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém, Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, pastor Edinaldo, né? Deus continue te abençoando também, muito obrigado. Estamos aqui para podermos compartilharmos acerca da palavra de Deus. Quero, nesse momento, ler a palavra de Deus aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Graças a Deus. Queria falar um pouco sobre Estevão, o primeiro mártir, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Esse homem deu uma mergulhada muito boa, muito excelente, realmente mostrando, né, como é possível para aqueles que crêem, que querem realmente fazer a obra de Deus, que querem realmente divulgar o nome do Senhor Jesus Cristo, mostrar o caminho que leva ao céu, né? Uma das missões que o Senhor Jesus Cristo veio fazer, orientou, mostrou, ensinou e deixou para nós fazermos esse trabalho. Isso é muito gratificante, né?
a gente nos sentimos muito alegres, porque realmente Deus fez essa escolha, né? Confiou em nós para podermos levar adiante a sua obra, divulgar o seu evangelho, que é das boas novas, né? E por ele fazer isso, realmente ele sentiu alegre, gostou. Foi difícil nos primeiros momentos, nos últimos momentos. Nos primeiros foi muito prodígio, muitos sinais, mas nos últimos momentos realmente foi de dor, de sofrimento, para poder me dar esse direito de ter acesso ao reino de Deus, né? Anunciado por ele, os demais logo após pelos seus discípulos, seus apóstolos, e hoje anunciado por todos nós pastores, por todos nós ovelhas, discípulos, indiferente de quem quer que seja, indiferente de cor, de raça, de país, de estado. Isso não quer dizer que ele fez a acepção de quem iria pregar. Ele falou para que nós pudéssemos ir por todo mundo pregar o santo evangelho. E o que nós queremos realmente falar um pouquinho sobre esse homem chamado Estevão, que ele teve a coragem que falta realmente em muitas pessoas, a coragem de anunciar o reino de Deus. Muitas das vezes estamos tão presos às coisas deste mundo que deixamos realmente de anunciar o que o Senhor falou que era para a gente fazer. Então, se foi confiado a nós, temos que levar adiante sim, independente de qualquer momento difícil, de qualquer circunstância, mas temos que fazer. Então, é no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 8 a seguir. Irei ler essa palavra nesse momento. Convido a todos que leiam junto comigo. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado de libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissesse: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, aos anciãos e aos escribas, investindo com ele, o arrebataram, o levaram ao conselho, apresentaram falsos testemunhas que dizia: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o rosto como o rosto de um anjo. Muito bem. Nos diz a palavra dessa condição. Se nós entendermos como o Senhor realmente tem nos orientado, você vai ver que o homem, ele tem um chamado para fazer tais coisas, que possa comprometer até mesmo a sua vida. Mas o Senhor falou que quem perdê-la por amor a Ele, achá-la. Lembrando que a nossa vida aqui ela é passageira. É uma vida que nós temos um tempo limitado. Esse tempo, como o homem nasce, ou a mulher,
um dia terá o fim, até que chegue o meio. Para mim, tudo existe começo, meio e fim. Mas, uma coisa nós sabemos, que assim que chegar o fim da vida humana, ou seja, uma pessoa que recebeu, nasceu, um dia ele vai morrer. Mas ao ele findar os seus dias na terra, iniciará realmente uma nova etapa, uma nova vida. Felizes são aqueles que realmente se prepararem para essa nova etapa, viver eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Porque nos diz a palavra que todo homem, ele foi feito por um objetivo. E o objetivo é a adoração ao Senhor. É que um dia possa morar no reino de Deus eternamente. E esse é o meu papel, de anunciar. O meu papel é mostrar para as pessoas que existe uma solução, existe um caminho. Porque Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, se nós estamos com o Senhor, evidentemente que nós vamos morar com Ele no seu reino. Agora que nós observando bem acerca desse homem chamado Estevão, se entendemos bem por que o rosto dele no versículo 15 diz que então todos os que estavam assentados, sem exceção, não teve, seu fulano viu, não, ele diz todos os que estavam assentados no conselho, fixando, todos eles teve o privilégio de fixar os olhos em Estevão e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Observe bem, meus amados, queridos, amados ouvintes, que Deus, quando Ele quer salvar a humanidade, Ele faz algo para que venha ajudar realmente. Se a gente observarmos, o propósito de Deus na terra é realmente de salvação. Não é de uma promessa, que realmente esse Estevão está falando dessa promessa, mas era uma promessa terrena. Era uma promessa de terras prometidas que manava leite e mel. Mas se a gente entendermos bem o que estava falando no versículo 14, esses homens, esse grupo de pessoas contra, porque existe isso, existe esse tipo de pessoas que são contra o reino de Deus, contra o anúncio, contra aqueles que anunciam as boas novas. Mas não importa se alguém não aceita, se alguém se levanta contra, o importante é de ser divulgado o nome do Senhor. Lembrando bem que quando João Batista envia os seus discípulos a Jesus, a primeira coisa que ele faz é a pergunta se realmente ele era o Cristo. E ele responde imediato, ele não falou que era o Cristo, mas ele curou os que estavam enfermos, deu visão a quem estava cego, recuperou quem era paralítico, ele recuperou, quem não ouvia começou a falar. Foi o que ele falou, entendeu? Ele correu depressa e falou para João Batista. João Batista automaticamente entendia, porque ele não estava preocupado com o nome dele, mas sim com o nome do Senhor Jesus Cristo, que esse é o nosso papel, o nosso dever, nós pastores, nós obreiros, nós servos de Deus, que o Senhor, Ele não estabeleceu quem ir pregar, Ele mandou ir por todo mundo, Ele falou que eu, você, nós, venhamos a fazer a obra dEle, em tempo e fora de tempo, entendeu? Então, o que o Senhor realmente naquele momento, Ele não divulgou o seu nome, mas os sinais.
Ele não disse, eu sou o Cristo, ele jamais quis fazer isso. Mas ele mostrou que havia possibilidade de alguém que estava sofrendo nessa carne, nesse tempo, ou seja, nessa carne pecadora, nessa matéria, aonde muitos estavam sem a sua visão, aonde muitos estavam leprosos, aonde muitas pessoas estavam sofrendo e não tinha como escapar daquele sofrimento. Então Jesus Cristo veio realmente e mostrou para aqueles discípulos de João Batista que não importava, não era o nome, mas o que importava realmente eram os milagres que Jesus estava fazendo e que nenhuma outra pessoa estava fazendo. Então Jesus Cristo realmente ele faz esse papel e mostra para o discípulo de João, e o discípulo de João foi anunciar, aí já foi realmente como um missionário, né? Um anunciador de boas novas. Aí chega lá, anunciou o que tinha ouvido, o que tinha visto, o que estava realmente acontecendo. E João Batista volta para os discípulos dele e fala, importa é que eu diminua, mas que ele cresça. E o que nós temos que fazer, irmãos? É muitas vezes nos desapegar, sair do nosso acomodismo e estar sempre nos enchendo do poder de Deus, porque diz a palavra de Deus que quando foi escolhido estes homens, eram 7 homens chamados de diáconos. Muitas das vezes eles não estão nem alguns diáconos não se preocupando em buscar o poder de Deus. Esse sinal tem que seguir. O homem tem que ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do poder, do conhecimento. Homens de Deus tem que ser realmente preparado para anunciar as boas novas do Senhor. Esse é o nosso papel. Entenderam? Então, o que Deus está querendo de nós? Não desapegarmos deste mundo e fazer a obra de Deus. Porque a cada um, Deus realmente tem um chamado, e um chamado diferente do outro. Nós vemos bem. Muitas pessoas falam que na época em que os irmãos de José venderam ele pelos mercadores, foi vendido e acabou Potifar comprando ele, e ele acabou sendo escravo. Como hoje as pessoas pedem realmente, se preparam, estudam para poder saber falar, liderar a linguagem de lá, do local onde ele quer ir. Não era assim naquela época. Entendeu? Você pede aqui realmente um visto, um passaporte e vai até o local, aquela cidade, o estado, o país que você quer ir. E fica lá, às vezes, como tem muitos que moram lá no local. Só que naquela época só entrava em um outro país como escravo. Era totalmente diferente. Mas vai nós questionar essas coisas. Se a gente observar, José teve 2 sonhos. Nesses 2 sonhos que ele tiveram, realmente todo o seu povo se inclinava perante ele. Se parava, ele tinha que ouvir, tinha que entender de que realmente, quando ele falou que o sol e a lua se inclinavam, aquela colha de trigo, os molhos de cada um se inclinavam para o dele. Jacó entendia isso. Entendeu? Ele entendia. Mas qual o objetivo de tudo isso? Deus precisava realmente preparar o seu povo. Simplesmente porque que Deus queria bonança lá no Egito, e sendo que a terra onde Jacó estava realmente passando por um momento de crise, de sequidão, onde não havia chuva, não havia plantio, não havia nada. E Deus estava com Jacó. Mas acontece que José, ele era o escolhido para poder continuar com a vida, dando condição, dando oportunidade
E por isso ele foi levado para lá, para o Egito. É justamente aí que você começa a ver esse homem sendo realmente machucado, massacrado, apedrejado, porque ele estava realmente falando da verdade que houve, do que estava acontecendo no dia a dia. E ele estava divulgando, não era José, ele não estava divulgando Jacó, não estava divulgando Moisés, ele estava divulgando Jesus. Esse é o alvo. Como na época em que ele estava divulgando, era momento de realmente de inaceitável. Olha o grupo de pessoas que se levantaram no versículo 9. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga. Observem bem, chamado dos libertos. E dos sirineus e dos alexandrinos. E dos que eram da Cilícia e da Ásia. E disputava com Estevão. Observe o grupo de pessoas. Precisamos ficar muito atentos. Por que não foi escolhido uma outra pessoa? Porque existiam 7 homens. Mas não era a missão deles. Aquela missão ali de realmente anunciar, de falar, descortinar, contar aqueles inícios, por que surgiu, até que chegar ao ponto de realmente ser morto. Não poderia ser outra pessoa a não ser Estevão. Não poderia ser Nicolau, Nicanor. Não poderia ser Filipe. Não poderia ser eles. A pessoa ideal teria que ser Estevão. Então observe bem que no início da chama, ou seja, da palavra, onde é escolhido 7 diáconos para ser aprovado pelos discípulos, pelos apóstolos, chamado como diz a palavra, realmente ele disse, mandou procurar um homem cheio de fé, que não pode faltar no servo de Deus. Cheio do Espírito Santo, não pode faltar o Espírito Santo na vida do homem de Deus. De boa reputação, que tenha um bom testemunho, que é uma das coisas também que tem que haver na vida do cristão, testemunho, para que realmente seja aprovado para fazer a obra de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz que quem milita que foi alistado para uma obra, ele não pode se embaraçar com as coisas do mundo. Então ele tem que ser totalmente diferente. Ele tem que ser destacado realmente, não tem para onde correr. Tem que as pessoas verem que ele é uma pessoa diferente. E observe bem de que todos fixaram, todos que estavam naquele movimento, naquele concílio, ou seja, naquele local onde realmente estava trabalhando, conspirando, realmente eles estavam ali, e não era uma só pessoa, e realmente olharam para Estevão e viu ele com o rosto de um anjo. Aí você imagine só, se ele já estava com o rosto de um anjo, era um homem preparado, é um homem realmente, eu não vou falar de estudado não, porque para você conhecer a palavra de Deus, para você conhecer os princípios, conhecer o poder de Deus, realmente precisa você examinar, precisa você buscar, precisa você estar cheio. E diz que a palavra de Deus no versículo 10, diz que esses tipos de pessoas que se levantavam contra Estevão, diz que não podia resistir à sabedoria que ele tinha, porque ele buscou, e ao Espírito com que falava. Ainda tem esse detalhe, porque ele tem que ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Justamente, porque se nós não estivermos
ligados, nós estivermos cheios, não tem como, irmão, você sair para poder ir debater, não tem como você anunciar se você não busca. É preciso realmente buscar ao Senhor Jesus Cristo, é preciso estar ligado a Ele, como a videira, Ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos. Os ramos têm que estar ligados na videira, tem que estar cheio. Nós vemos bem no livro de... aqui no livro de Mateus, o Senhor realmente, Ele chama os seus discípulos e lhe dá poder. Né? O capítulo 10 de Mateus, né? Ele diz assim, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade, todo o mal. Não tem negócio de tinha que ser um tipo de... Não, todo o mal. Todo o tipo de demônio que estiver, nós temos o poder de expulsar. Porque o Senhor nos deu esse poder, nos deu esse sinal. Nós vemos bem que para o homem com uma missão determinada, ele precisa estar dentro das regras de Deus. Ele tem que entender de que Deus realmente chamou para aquele determinado trabalho. Entendeu? Então, qual era a missão de José? É de que um dia pudesse garantir vida aos demais e no lugar povoar de maneiras excelentes, em que Deus realmente pudesse chegar para levar para as terras prometidas, como Deus ia levar 2 ou 3 pessoas, ou 75 almas, como aconteceu, que era o povo de Jacó, inclusive, incluindo os filhos de Efraim e Manassés. Então quer dizer que chegaram lá no Egito 75 almas. Essa era a missão de José. Receberam todos, porque houve uma fome de tal maneira que não havia alimento em lugar nenhum, a não ser ali no Egito. Eu quero dizer para os irmãos que, por que a missão de José era essa? Porque ele tinha que promover, ele tinha que ter um encontro com alguém, como ele encontrou com aquele soberano que era o rei de Faraó do Egito naquela época. Ele precisava realmente de alguém que desse o apoio. Mas o apoio ele já tinha, porque diz que onde ele chegou na casa de Potifar, aonde ele ficou, prosperou. A casa de Potifar naquela época, houve uma bonança, porque José estava ali. Ah, mas eu vou entrar no detalhe do que aconteceu com a esposa de Potifar? Não me interessa, aquilo ali era tipo uma prova para ele. E ele passou pela prova. Eu quero dizer para os irmãos que mesmo você no caminho, mesmo você fazendo a obra de Deus, vai vir a prova, meus amados. O importante é você observar. O Senhor falou para a gente olhar. Mandou nós olhar. Entenderam? Em terceiro lugar, ele mandou orar. Olhai. Depois vigia. Você tem que vigiar. Entendeu? E depois, aí você pode orar. Quando você ora, você está realmente concretizando aquilo que o Senhor falou na vida do ser humano. Porque é na oração que Deus se responde. É na oração que Deus te dá força para vencer. Se você não tiver a condição de buscar ao Senhor, como você irá vencer? Porque o Senhor disse que a carne é quem é fraco. O Senhor não falou que o espírito é fraco. Ele falou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o espírito de José estava pronto. Mesmo nas fraquezas da carne, ele para fugir, o que ele fez? Para sair, se livrar, ele saiu de fininho e fugiu. Pagou o preço por aquilo, ficou preso. É o preço, irmão, da prova. Você tem que ser provado. Você tem que ser provado pelo Senhor. E ele não vai usar outro, a não ser o ser humano que está do teu lado. Alguém que está ali realmente, que te conhece, que te vê.
que muitas vezes sabe até do teu ponto fraco, você já falou, uma das coisas que nós não devemos falar, esclarecer para alguém o nosso ponto fraco, que coisa nenhuma, nós somos fortes porque o forte está conosco. E aí, José sai, vai ser preso, diz que esteve na prisão, irmão. O homem que nasce para liderar, não tem para onde correr não, ele tomou conta da casa de Potifar. Ele saiu da casa de Potifar por uma calúnia, foi para a prisão. Lá na prisão acontece a mesma coisa, mas onde ele estava era próspero. Não tinha problema, pois ele ficou como chefe daquele local. O que eu quero te dizer é que Deus, quando Ele te escolheu para uma missão, irmão, Ele está contigo. Aonde você for, Ele vai estar com você. E isso é o seu papel. É o nosso papel é realmente de entender. Nós temos que olhar, nós temos que vigiar e buscar o Senhor, enquanto nós podemos achar. E lá na frente, realmente, depois, ele resolve interpretar um sonho, que isso já era o trabalho de Deus já movendo, porque já estava próximo a acontecer. E ele realmente interpretou aquele sonho daquele copeiro, do padeiro, e foi tirado a cabeça, realmente, como foi sonhado, uma cesta, e os pássaros comendo naquela cesta na cabeça do copeiro, ou seja, do padeiro, e o padeiro se deu mal. Mas era o alvo, era o que Deus queria realmente. Dali aconteceu em que o rei Faraó tem aquela visão, aquele sonho. E por que Deus não mostrou para José então? Porque a missão de José era de governar, era de orientar, de administrar. Mas quem estava com o poder era o soberano, era o rei. E era o rei que assinava embaixo. Você vê que ninguém pôde impedir porque o rei decretou. Entendeu? Então ninguém pode impedir o que o rei decretou para você. Ninguém pode. Pode se levantar quem quiser. Mas Deus já decretou a bênção para você. A sua missão ela tem que ser realmente, ela tem que ser feita. O seu trabalho tem que ser realizado. A missão que o Senhor te entregou tem que ser realizada. E lá na frente, quando José realmente é esquecido no momento, porque tudo é o tempo de Deus. Parece que a gente, observando no nosso dia a dia, parece que às vezes Deus entra em silêncio com a gente. Mas Deus não entra em silêncio com ninguém. Apenas é o tempo de Deus. O meu caminho não é o de Deus, o de Deus é totalmente diferente. O meu pensamento não é o de Deus. Eu penso coisas vãs, mas o Senhor não. O Senhor já é tudo o que acontece na vida, ou seja, que desde a fundação é permissão de Deus, é Deus que realmente trabalha e Ele quer dessa forma. Então só a única coisa que vem é concretizar. Aí chega um momento em que o rei tem esse sonho pavoroso, porque não era brincadeira, lhe tirou o sono e ele ficou preocupado, porque isso se repetiu. Se fosse uma só vez, não, dormiu de barriga cheia. Mas ele se repetiu. Diferente, mas com o mesmo significado. E quando nós observando, a palavra nos afirma que ele viu foi vacas gordas e magras. Ou seja, ele viu uma vaca gorda e uma vaca magra. Ele viu um pé de milho, ou seja, com 7 espigas. E ele viu todo o processo. E os magos, os adivinhos daquela época, não deram o significado para o rei Faraó. Mas aí o copeiro entendeu que Deus tinha falado.
E tinha interpretado e ele viu o resultado, realmente o que aconteceu. Lá com aqueles 2 homens, um retomou o seu posto, o outro perdeu, foi morto, enforcado, e realmente os urubus comeu a sua cabeça, e realmente como foi falado. Mas quando eles mencionaram o nome de José, levaram até o rei, e realmente ele não foi bajular o rei, ele não foi para lá interessado em nada, primeiro ele era um escravo. Mas o que acontece, meus amados irmãos, é que quando ele chega lá, o rei conta o sonho para ele, ele deu o significado. Esse significado era justamente 7 anos de fome. Ele falou que o sonho era o mesmo. Não tinha diferença, por isso se repetiu. Não era um sonho, não é alguém que comeu e dormiu de barriga cheia. Era um sonho verídico, um sonho real, um que ia acontecer realmente, é inevitável. E houve realmente, e José foi o governador. A missão de José era até aí. Governou, diz a palavra, que morreram todos. Morreu Efraim, morreu Jacó, todos os demais irmãos de família de Jacó. Duraram muitos anos, diz a palavra, por 400 e poucos anos. E nessa ida, levanta um outro rei. Desse outro rei, não conhecia a história dos benefícios que o Senhor fez através de José. E realmente, aí acontece tudo, Deus liberta, Deus promove um outro meio, e realmente de uma pessoa que foi instruído, não nos caminhos, na lei, porque até mesmo não havia lei ainda, mas Deus realmente tinha esse plano para poder realmente fazer essa diferença, e trouxe, depois de tudo isso, esse rei começou a fazer jugo pesado, tarefas e mais tarefas, e sentiu o povo de Israel como escravo novamente, e não como um povo realmente que teria levado ou seja, a fartura, que tinha levado algo de especial para o Egito. Então esse homem não entendeu, e realmente foi quando Deus libertou Moisés. Realmente libertou, levou Moisés, e realmente Moisés foi o que tirou o povo de lá do Egito. É justamente isso que Estevão está falando. Entenderam? Ele descortinou todinho. Se você ler do versículo 7 até chegar aonde ele foi morto, você vai ver realmente ele descortinando tudo isso que nós estamos falando aqui. A missão de Moisés era outra, não era de José. É isso que eu queria passar para vocês. A missão de cada um é que Deus tem um trabalho na vida de cada um para ser realizado. E a forma de realizar é usando a cada um de nós, para que realmente o seu nome seja divulgado. E o que chamou a atenção é o versículo 14. Ele diz, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os seus costumes. Né? Que Moisés lhe deu. Nós estamos preocupados com o costume que Moisés nos deu, irmão. Nós queremos divulgar o nome de Jesus. João Batista foi um dos tais que falou, o importante é que ele cresça. O importante é que ele cresça. O importante, irmão, não é que nós sofremos. O importante é que o nome do Senhor seja divulgado e que as almas se convertam ao Senhor. Que esse é o nosso dever de anunciar as boas novas.
para os demais e orientar a cada um para se cada vez mais buscar o Senhor, irmão. Se desapegar das coisas deste mundo, porque este mundo é coisas passageiras, são coisas que realmente vai acabar. Um dia você, eu, vai chegar o nosso fim também aqui. Aí daí para frente o que eu fiz, o que eu realmente deixei de fazer, porque o meu papel era anunciar o reino de Deus. Entendeu? Anunciar o reino de Deus. Então, meus amados, eu aconselho a todos, eu fui diácono por 22 anos, fiz o meu papel como diácono. A minha missão de diácono encerrou. O Senhor me constituiu como ministro. Estou aqui também, mas não sou diferente das demais ovelhas. Eu sou ovelha, a mesma coisa. Eu só não sou mais um diácono porque meu nome foi trocado de diácono para pastor. Estou fazendo uma missão, estou divulgando o nome do Senhor. E convido a todos vocês que façam o mesmo. Nosso dever de pastor é de orientar. Porque o papel de diácono nós já fizemos. De servos também, antes de ser um diácono, nós já fizemos. Até que fomos escolhidos. Eu quero aconselhar a todos os diáconos, pastores, que realmente falem para os diáconos, busque ao Senhor, se encha do poder de Deus, porque, na verdade, um diácono ele é uma massa de um pastor, de um evangelista. São as pessoas realmente que o Senhor está contando para divulgar, fazer a obra de Deus. E observe bem que os discípulos naquela época não é razoável que nós ficamos aqui, ou seja, façamos aquilo que não é para nós fazer. É melhor escolher pessoas realmente para fazer a obra de Deus, esse trabalho, e assim nós cuidamos dos nossos deveres. Né? Então, graças a Deus, meus queridos amados irmãos, a mensagem que eu queria passar para os irmãos nesse dia de hoje, um conselho aos diáconos buscar o Senhor, se encher do poder de Deus, a missão de um pastor, a missão de um evangelista, a missão de um diácono, a missão de servos, apesar que todos nós somos servos de Deus, era realmente passar essas boas novas. Eu quero parabenizar todos os demais irmãos que participaram, como ali de Ilhéus, né, Bahia. Eu sou baiano também, graças a Deus, nasci na cidade de Valença. E parabenizar todos vocês que participaram, muito obrigado. Vocês interagindo, vocês comentando, isso ajuda muito. Às vezes a gente, não é bom às vezes a gente parar para estar parabenizando, porque às vezes sai um pouco do foco. Mas eu quero dizer que eu ouvi todos vocês que participaram aqui, muito obrigado por cada um. Que Deus continue abençoando vocês. Está encerrando o meu horário. Já está esse clamor do meio-dia, está encerrando, graças a Deus. E eu quero dizer a vocês, desejar um meu forte abraço aos que se encontram enfermos, que o Senhor possa curar as enfermidades. Lembre do poder que nós temos. A oração de um justo pode muito com seus efeitos. Pastor Ziel, obrigado. Deus abençoe o senhor, né? Pastor Inaciano Souza, muito obrigado também, Deus abençoe, né? Graças a Deus. E nós estamos finalizando, já falta 2 minutos, 1 minuto para 1h. Eu quero encerrar com uma oração e agradecendo a todos vocês que participaram, muito obrigado, e Deus nos abençoe. Continue orando por mim, pela nossa igreja aqui na cidade estrutural. Somos gratos e somos carentes das vossas orações. Oremos ao nosso Deus. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Continua nos usando a cada um dos teus ministros, os teus evangelistas, os teus obreiros, Senhor, aqueles que fazem a tua obra. Toma nas tuas santas mãos e nos dê uma boa tarde, nos livrando de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E Deus nos abençoe a todos e muito obrigado em nome
do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode encerrar.